Fala aí, amantes do cordel, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Sou o historiador e poeta cordelista Marcelo Figueiredo e você, é claro, muito bem-vindo a mais um vídeo de leitura de cordel. Meus queridos, fui vender cordel nessa semana e aí, quando eu estou apresentando, né, a poesia, muita gente diz que é melhor quando eu apresento, né? Muitas pessoas não sabem ali o macete da leitura da rima e etc. E aí isso me motivou a gravar mais um vídeo aqui de leitura de cordel para vocês, hoje trazendo o Romance do Boi Misterioso, Romance do Boi Misterioso do Leandro Gomes de Barros. Trouxe Leandro Gomes de Barros porque é meu poeta favorito e sempre traz romances e enredos muito bons. Mas antes te convido aí a se inscrever no canal, isso motiva bastante a gente, deixa o like porque isso aí faz com que o YouTube recomende o conteúdo para mais pessoas. Sem mais delongas, o Romance do Boi Misterioso. Leitor, vou narrar um fato de um boi da antiguidade, como não se viu mais outro até a atualidade, e aparecendo um só desses será grande novidade. Durou 24 anos, ninguém nunca o pegou, vaqueiro que tinha fama foi atrás dele e chocou, cavalo bom e bonito foi lá fora e estancou. Diz a história ele indo em desmedida carreira, a casa enganchasse um chifre num galho de catingueira, conforme fosse a vergonha arrancava-se a touceira. Ele nunca achou riacho que de um pulo não saltasse, nunca formou carreira que com 3 léguas cansasse, como nunca achou vaqueiro que em sua cauda pegasse. Boi misterioso. Muitos cavalos de estima atrás dele se acabaram, vaqueiros que em outros campos até medalhas ganharam, muitos venderam os cavalos e nunca mais campearam. É preciso descrever como foi seu nascimento, que é para o leitor poder saber, ter melhor conhecimento, quanto que contou-me um velho, coisa alguma eu acrescento. Já se faz uns 30 anos e eu na flor da idade, uma noite conversando com o velho da antiguidade, na conversa ele contou-me o que viu na mocidade. Foi em 1825 este caso, uma época em que o povo só conhecia o atraso, quando a ciência existia, porém trancada num vaso. No sertão de Quixelô, na fazenda Santa Rosa, no ano de 25, houve uma seca horrorosa, ali havia uma vaca chamada Misteriosa. Isso de misteriosa ficou o povo a chamar, porque um vaqueiro disse, indo uma noite emboscar, uma onça na carniça viu isso que eu vou narrar. Era meia-noite em ponto, o campo estava esquisito, havia até diferença nos astros do infinito, nem do Nhambu nessa hora se ouvia o saudoso apito. Disse o vaqueiro, eu estava em cima de um arvoredo, quando chegou esta vaca que me causou até medo, depois chegaram 2 vultos e ali houve um segredo. O vaqueiro viu que os vultos eram de 2 mulheres, uma delas disse à vaca, parta por onde quiseres, eu protegerei a ti e aos filhos que tiveres. Ali o vaqueiro viu um touro preto chegar, então os vultos disseram, são horas de regressar, disse o touro, monta em mim que o galo já vai cantar. Aí clareou a noite, o vaqueiro pôde ver, eram 2 moças lindas que mais não podia ver, o touro era de uma espécie que ele não soube dizer. Ele as vendo montar, viu quando o touro saiu, a vaca se ajoelhou e atrás dele seguiu, depois veio a onça e ele atirou-lhe e ela caiu. Por isso teve essa vaca, daí em diante esse nome, uns chamavam feiticeira, outro a vaca lobisomem. Diziam que ela era a alma de um boi que morreu de fome. No ano de 24, pouca chuva apareceu, em todo o sertão do norte a lavoura se perdeu, até o próprio capim faltou chuva, não cresceu. Então entrou 25, o mesmo verão trincado, morreram vacas de fome, quase não escapou gado, escaparam umas reis lá num outro cercado. A vaca misteriosa não houve mais quem a visse, o dono não se importava que ela também se sumisse, podia até pegar fogo que ela na fumaça subisse. A 24 de agosto, data esta receosa, que é quando o diabo pode soltar-se dar uma prosa, pois foi nesse dia o parto da vaca misteriosa. Dia de São Bartolomeu. Dela nasceu um bezerro um pouco grande e nutrido, preto da cor de carvão, o pelo muito luzido, representando já ter um mês ou 2 de nascido. Um vaqueiro na fazenda assistiu ele nascer, foi à noite à casa grande ao coronel lhe dizer. O coronel disse então, se nasceu, deixa crescer.
Em março de 26, estava o inverno pegado, o coronel Cisenando mandou juntar todo o gado, que ele queria saber que Rezes tinha escapado. Então a misteriosa pôde vir no meio do gado, trazia de bezerro, grande e muito bem criado, o que era então de vaqueiro, tinha tudo admirado. Um índio velho vaqueiro da fazenda do Desterro disse ao coronel: me falte a terra no meu enterro, quando aquela vaca velha for mãe daquele bezerro. Ali mesmo o coronel, tomando nota do gado, tirou as vacas paridas das que tinham escapado, só não a misteriosa devido ficar cismado. Com 1 ano e meio ele tinha, mais de 6 palmos de altura, uns chifres grandes e lisos, com 1 palmo de grossura, o casco dele fazia barroca na terra dura. Sumiu-se o dito bezerro e a vaca misteriosa, depois de 5 ou 6 anos na fazenda venturosa, viram ele com a marca da fazenda Santa Rosa. O vaqueiro conheceu o boi ser do seu patrão, viu que havia de pegá-lo por ser sua obrigação e juntou ambas as rédeas e esporou o alazão. Partiu em cima do boi, andou perto de pegá-lo, com 18 ou 20 passos talvez pudesse alcançá-lo, era sem limite o gosto que tinha de derrubá-lo. Mas o boi se fez no casco e no campo se estendeu, gritou-lhe o vaqueiro: boi, tu não sabes quem sou eu, o boi que bota o cavalo é carne que apodreceu. Com menos de meia légua, o vaqueiro já perdido, não soube em que instante o tal boi tinha sumido, estava o cavalo suado e já muito esbaforido. Voltou então o vaqueiro, sem saber o que fizesse, pensando ao chegar em casa, então que história dissesse, se pegando com os santos que o coronel não soubesse. Contou aos outros vaqueiros o que se tinha passado, dizendo que aquele boi, só sendo um bicho encantado, se havia mandinga em boi, aquele era batizado. No outro dia seguiram 6 vaqueiros destemidos, em 6 cavalos soberbos dos melhores conhecidos, pois só de 5 fazendas puderam ser escolhidos. Foi Norberto da Palmeira, Ismael do Riachão, Calixto do Pé de Serra, Félix da Demarcação, Benevenuto do Desterro, Zé Preto do Boqueirão. Já tinham ido dizer na fazenda Santa Rosa que o vaqueiro Apolinário da fazenda Venturosa tinha encontrado o boi da vaca misteriosa. O coronel duvidou quando lhe contaram um fato, se apressou, os vaqueiros já seguiram para o mato, o coronel foi atrás saber se aquilo era exato. Disse então Apolinário, que andava campeando, viu um boi preto bem grande e dele se aproximando, viu no lado esquerdo o ferro do coronel Cisenando. Pois então, disse o coronel, esse garrote encantado, quando desapareceu ainda não estava ferrado, foi-se orelhudo de tudo, nem sequer estava assinado. Pois tem na orelha esquerda 3 moças mais um canzil, tem na orelha direita brinco lascado e funil, o ferro da Santa Rosa está nele a marca buril. Por onde Apolinário à tarde o tinha encontrado, pouco adiante estava ele numa malhada deitado, levantou-se lentamente como que muito enfadado. Aí tratou de partir em desmedida carreira, o coronel Cisenando disse ao vaqueiro Moreira: aquele não há quem pegue, voltemos, pois é asneira. Disse o vaqueiro Norberto: eu posso não pegar, porém se me desengano quando o cavalo cansar, nunca vi boi na igreja para padre o batizar. Norberto tinha um cavalo chamado Rosa do Campo, Calixto do Pé da Serra, um chamado Pirilampo, o de Apolinário Cisne era da raça de Pampo. O do vaqueiro Ismael chamava-se Persiano, o do índio Benevenuto chamava-se Soberano, Félix tinha um outro preto chamado Riso do Ano. O do vaqueiro Zé Preto tinha o nome de Calixto. Entre todos os cavalos, aquele era o mais bonito, era filho de um cavalo que trouxeram do Egito. Em meio-dia em ponto, quando formaram carreira, o boi fazia na frente uma nuvem de poeira, nos riachos ele pulava de uma outra barreira. Zé Preto do Boqueirão foi quem mais se aproximou, quase que lhe pega a cauda, porém não o derrubou, ficou tão contrariado que depois disso chorou. Dizia que nunca viu em boi tanta ligeireza, como no cavalo dele, nunca se viu tanta destreza, e disse que um boi daquele para o sertão é grandeza. Perguntou o coronel: o boi será encantado? Não, senhor, disse Zé Preto, isso de encanto é ditado. É boi como outro qualquer, só tem quem foi bem criado.
Eram 6 horas da tarde, já estava todo suado, não havia um dos cavalos que não estivesse ensopado, porque mais de 5 léguas de um fôlego tinha tirado. O coronel Cisenando disse: vamos descansar. Vaqueiro de hora em diante tem muito em que se ocupar. Eu só descansar meu gosto quando esse boi eu pegar. Disse o índio Benvenuto: coronel, se desengane, esse boi não é pegado, nem que o diabo se dane. Cavalo não chega nele, ainda que por mais se engane. Tenho 72 anos, em cálculo não tenho erro, e disse que me faltasse o chão para o meu enterro, quando aquela vaca fosse a mãe daquele bezerro. Disse o coronel: você é um caboclo cismado, não deixa de acreditar nisso de boi batizado, e mesmo aquele não é o tal bezerro encantado. Não é? Ora se não é. Veremos se ele é ou não. Vossa senhoria junte os vaqueiros do sertão, do Rio da Prata ao Pará, e depois me diga então. Disse o coronel caboclo: Zé Preto não pegou ele? Ora pegou, coronel, mas não se sabe o que há nele. Dou a vida se houver um que traga-me um pelo dele. Eu digo com consciência, seu coronel Cisenando, o boi é misterioso, para que estar lhe enganando. O boi é filho de um gênio, uma fada o está criando. A mãe... Deixa eu ver aqui se eu não saltei. Tá certo. A mãe d'água do Egito foi quem lhe deu de mamar, a fada da Borborema tomou para criar, na Serra do Araripe foi ele se batizar. O coronel Cisenando dizia: eu não acredito na fada da Borborema, nem da mãe d'água do Egito. Gênio e fada para mim são um ditado esquisito. 45 vaqueiros saíram para pegá-lo. Dizia o índio: só hoje eles podiam encontrá-lo. No dia de sexta-feira duvido de quem achá-lo. E de fato nesse dia nem os rastros dele viram. Voltaram para a fazenda, no outro dia partiram. Às 9 horas do dia no rastro dele seguiram. Na garganta de uma serra acharam ele deitado, na sombra de uma aroeira estava ali descuidado, pulou instantaneamente na rapidez de um veado. O boi entrou na caatinga que não procurava jeito, mororó jurema branca e ele levava a direito, rolava pedra nos cascos, quebrava angico no peito. Disse Fernandes de Lima, um boi vaqueiro paulista: de todos esses cavalos não há mais um que resista, dormirmos aqui convém, ninguém perdê-lo de vista. Dormiram todos ali, naquele campo tão vasto, pearam a cavalgadura, deixaram ganhar o pasto. Às 6 horas da manhã, seguiram logo seu rastro. O cavalo soberano, ao ver o rastro do boi, gemeu, pulou para trás, e o índio então gritou: oi! Deixou os outros vaqueiros, correu para trás e foi. Disse o índio Benvenuto: eu não posso campear, o cavalo está doente, é preciso descansar, faz muitos dias que corre e eu preciso regressar. Então disse o coronel: existe aqui um mistério, antes de haver esse boi você não era tão sério, você faz do boi uma alma e do campo um cemitério. Benvenuto respondeu: haja o que houver, vou embora, querendo me dispensar, pode me dizer agora, vai quem quiser, eu não vou, não posso mais ter demora. Andaram 200 metros, logo adiante foram vendo, um vaqueiro disse: olhe, o boi ali se lambendo, também não houve um vaqueiro que não partisse correndo. O campo tinha uma légua sem haver-lhe um pé de mato, esse boi corria tanto que só viado um gato, então fazia uma sombra pouco maior que a de um rato. Disse o Lopes do Exu: juro a fé de cavaleiro, não sairei mais de casa chamado por fazendeiro, vendo o cavalo e a sela e deixe de ser vaqueiro. Às 5 horas da tarde pretenderam regressar, então os cavalos todos não podiam mais andar, os vaqueiros não podiam tanta fome suportar. Voltaram para a fazenda e tomaram a contratarra. A 21 de novembro, cada um ali chegar, o coronel Cisenando lhes mandaria avisar. O coronel Cisenando, homem muito caprichoso, tirou 3 contos de réis, disse: é para o venturoso que venha a esta fazenda e pegue o misterioso. A 21 de novembro venceu-se o trato final, a fazenda Santa Rosa ficou como um arraial ou uma povoação numa noite de Natal. Já um criado chamava o povo para o almoço, quando viram longe um vulto, divulgaram ser um moço, então vinha num cavalo que parecia um colosso.
Era um cavalo cachito, tinha uma estrela na testa, vaquejada que ele ia, lhe tornasse em festa, ganhou numa apartação nome de Rei da Floresta. Chegou então o vaqueiro, saudou a todos dali, perguntou qual dos senhores é o coronel aqui. Apontaram cizenando, disseram, é aquele ali. O coronel perguntou-lhe de que parte, cavaleiro. Eu sou de Minas Gerais, disse o rapaz, sou vaqueiro, vim porque soube que aqui existe um boi mandingueiro. Disse o coronel, existe esse boi misterioso, tem se corrido atrás dele e ele sai vitorioso, já tem saído daqui, vaqueiro, até desgostoso. Queria ver este boi, disse sorrindo o vaqueiro, tenho 24 anos, nunca vi boi feiticeiro, disse o coronel, pegando, ganha avultado dinheiro. Quem pegá-lo em pleno campo, disse aí o coronel, ganhará pago por mim, um relógio e um anel, tem mais de 3 contos de réis em ouro, prata ou papel. Salvo se alguém o pegar quando ele estiver doente ou lhe atirando de longe, isso é coisa diferente, há de o pegar pelo pé, ele bom perfeitamente. Disse o moço, não aceito objetos nem dinheiro, eu só desejo ganhar a vitória de um vaqueiro, este seu menor criado é filho de um fazendeiro. De sábado a terça-feira, descansados a cabeça, disse o coronel à tarde, quem for vaqueiro apareça, sairemos quarta-feira antes que o dia amanheça. Na quarta-feira seguiu como havia contratado, o povo que o coronel à tarde tinha avisado, era 10 horas do dia e ainda acharam um boi deitado. Disse o vaqueiro de Minas, perdi tudo a viagem, eu pegando um boi daquele, não conto por babulagem, para o cavalo que eu venho, ainda 10 não é vantagem. Pensei que fosse maior, segundo o que ouvi falar, parece até um garrote que criou-se sem mamar, um bicho manso daquele faz pena até derrubar. Porém o cavalo aí viu o boi se levantar, estremeceu e bufou, afastou e quis se acuar, que deu lugar ao vaqueiro daquele desconfiar. Aí chegou-lhe as esporas e o cavalo então partiu, em menos de 2 minutos o boi também se sumiu, deu uns 3 ou 4 pulos, ali ninguém mais ouviu. O boi entrou na caatinga com o vaqueiro também, por dentro do cipoal, que não passava ninguém, tanto que o coronel disse, socorro ali ninguém tem. Eram 6 horas da tarde, estava o grupo reunido, sem notícia do vaqueiro que atrás do boi tinha ido, viu-se abatido apenas por onde tinha seguido. Um dizia, ele morreu, outro que tinha caído. Outro dizia, o vaqueiro arrisca-se ter fugido, não pôde pegar o boi, voltou de lá escondido. Acenderam o facho e foram por onde ele tinha entrado, acharam sempre o roteiro por onde tinha passado, o coronel cizenando já ia desenganado. Passava da meia-noite, gritaram, ele respondeu, o coronel acalmou-se e disse, ele não morreu, porém o grito era longe, que quase não se estendeu. 3 horas da madrugada foi que o puderam achar, mas o cavalo caído sem poder se levantar, e ele mais contrariado sem poder quase falar. O coronel perguntou-lhe o que tinha sucedido, respondeu que tal desgraça nunca tinha acontecido, dizendo antes caísse e da queda ter morrido. O cavalo em que eu vim, ninguém nunca viu cansado, correu um dia 6 léguas, ainda não chegou suado, e dessa carreira de hoje ficou inutilizado. Não volto a Minas Gerais porque chego com vergonha, os vaqueiros já esperam a notícia risonha, eu chegando lá com essa, dão-me uma vaia medonha. Menos de 50 passos ainda me aproximei dele, ainda tirei a mão, mas não pude tocar nele, apenas posso dizer, não sei que boi é aquele. Ele é um boi muito grande, tem o corpo demasiado, não sei como corre tanto dentro do mato fechado, por isso é que muitos pensam que seja um boi encantado. O coronel aí disse, acho bom tudo voltar, disse o vaqueiro de Minas, não preciso descansar. Vejam se dão-me um cavalo que vou me desenganar. O coronel cizenando chamou Mamede Veloso, lhe disse, Mamede varra a fazenda do Mimoso, diga ao vaqueiro que mande o cavalo perigoso. Diga que mate uma vaca, leve queijo e rapadura e vai esperar por nós na fazenda da bravura. Diga que somos 60, leve jantar com fartura. O vaqueiro cumpriu tudo o que seu amo lhe ordenou, deu o cavalo a Mamede, puxou a vaca e matou. Às 11 horas do dia, então Mamede chegou. Trouxe um cavalo cardão com espécie de rudado, disse o vaqueiro de Minas, ó bicho do meu agrado. Lhe disseram o nome dele, foi muito bem empregado.
O vaqueiro levantou-se, demonstrando-lhes assombro, se aproximou do cavalo, de guarda-peito no ombro. O animal deu um sopro que até lhe causou assombro. Então o vaqueiro disse: eu já vou experimentar, se o cavalo perigoso presta para campear. Disse então o coronel: cuidado quando montar. Veja que ele já matou com queda 4 vaqueiros, os que causaram mais pena foram 2 piauizeiros. Então respondeu Sérgio: não eram bons cavalheiros. Quando o vaqueiro montou, o cavalo se encolheu, ele chegou-lhe às esporas, o sangue logo desceu, quase 3 metros de altura ele da serra se ergueu. Mas o vaqueiro era destro, ali não desaprumou, chegou-lhe ainda às esporas, ele de novo pulou. Esse pulo foi tão grande que tudo se admirou. Fez uma curva no alto, tirou pelos quartos a sela, o vaqueiro era um herói, saltou aprumado nela, dizendo: hoje achei um testo que deu na minha panela. Saltou, mas não afrouxando ambas rédeas do cavalo, sabiam que se as soltassem ninguém podia pegá-lo, dizendo: cavalo serve, vou logo experimentá-lo. Selou de novo o cavalo e tornou a se montar, tanto que o coronel disse: este sabe cavalgar. O cavalo conheceu, ele não quis mais saltar. Passava do meio-dia quando os vaqueiros saíram, acharam o rastro do boi, todos 60 seguiram, adiante o encontraram no limpo que todos viram. Sérgio, vaqueiro de Minas, foi o primeiro que viu, perguntou: será aquele que lá do mato saiu? Todos disseram: é aquele, e aí Sérgio partiu. Esporeou perigoso e nada mais quis dizer, o boi olhou para o povo, também tratou de correr, o mato abriu e fechou, ninguém mais o pôde ver. Então, quando o boi correu, procurou logo a montanha, todos disseram: hoje o boi, talvez acabe a façanha, o cavalo perigoso agora fica sem manha. Com meia légua se ouvia galho de pau estalar, atropelada do boi, a pedras de monte a rolar, se ouvia perfeitamente o perigoso bufar. Entraram o vaqueiro e boi no mato mais esquisito, e quando em vez o vaqueiro, por sinal, soltava um grito, tanto que o coronel disse: já vi campear bonito. O boi subiu a montanha, sem escolher por onde ia, e o vaqueiro muito perto, de vista não o perdia, o cavalo perigoso com mais desejo corria. Descambaram a Serra Verde, o boi entrou num baixio, depois subiu a campina, entrou na ilha de um rio, em um lugar que o vaqueiro, só de olhar, sentia frio. Porém o vaqueiro disse: aonde entrares eu entro, se tu entrares no mar, viro-me peixe vou dentro, alguém que for procurar me acha-me morto no centro. O boi com facilidade todo trancado rompeu, quase no centro do vão o vaqueiro conheceu que o cavalo perigoso da carreira adoeceu. Diabo, disse o vaqueiro, está doente o perigoso. Ah, boi do diabo, enfim, te chamas misterioso, eu puxei a meu avô que morreu por ser teimoso. Voltou para o campo limpo, o cavalo tão suado, com um talho no pescoço, um casco quase furado, de forma que o vaqueiro não pôde voltar montado. Às 8 horas da noite, viu o grupo ali chegar, a estrada que o boi fez deu para tudo passar, 59 cavalos sem nenhum se embaraçar. Colega, cadê o boi? Perguntou cizenando, Sérgio se levantou e respondeu espumando: coronel, já pensei que só me suicidando. Suicidar-se por quê? O Sérgio não respondeu. Então respondeu: coronel, não está vendo o que já me sucedeu? Matei meu cavalo aqui, inutilizei o seu. Disse o coronel: faz pena, perigoso se acabar, porém é nosso pagueio, ninguém mais o vem cobrar. Eu dou 20 pelo seu, se 2 ou 3 não pagar. Eram 60 cavalos, uns de diversos sertões, e todos esses não iam a todas as apartações, em vaquejadas garbosas mostravam lindas ações. Voltaram para a bravura, onde a gente era esperada, ainda estavam esperando o povo da vaquejada, porém não houve um vaqueiro que se servisse de nada. Assim que deu meia-noite, foram para Santa Rosa, a mulher do coronel os esperava ansiosa, sabia que a vaquejada era muito perigosa. Quando foi no outro dia, depois de terem almoçado, disse o Sérgio ao coronel: estou causando cuidado, me arrume qualquer cavalo ou vendido ou emprestado.
O coronel mandou ver um cavalo e ofereceu, foi ver um conto de réis, em ouro e prata ele deu, ele pedindo a licença não quis ele e agradeceu. Eu vim atrás desse boi, não devido ao dinheiro, eu vim porque tenho gosto nesta vida de vaqueiro, mostrarei se não morrer quanto vale um cavaleiro. O coronel disse a ele, eu fico penalizado, não digo que se demore porque seu pai tem cuidado, veja se volta em janeiro que me acha preparado. Então o Sérgio saiu, não pôde mais demorar, o coronel cisenando não mais deixou de pensar, porque forma aquele boi ninguém podia pegar. Chamou um escravo e disse, monte num cavalo e vá, à fazenda do desterro, diga ao vaqueiro de lá, que eu mando dizer a ele que sem falta venha cá. O escravo cumpriu todo o dever de portador, achou a casa fechada, perguntou ao morador se sabia do vaqueiro, ele disse, não senhor. Então o morador disse, na noite de sexta-feira, o índio foi ao curral, deixou aberta a porteira, saiu montado a cavalo e levou a companheira. Voltou o escravo e disse tudo o que tinha sabido, que na sexta-feira à noite o índio tinha saído e carregou a mulher como quem sai escondido. Ainda mais essa agora, o coronel exclamou, aquele broto saiu e não me comunicou, que diabo teve ele que até o gado soltou? No outro dia foi lá, achou a casa fechada, então a porta da frente tinha ficado cerrada, até a mala da roupa ainda estava destrancada. O fazendeiro com isso ficou muito constrangido, pensava logo em um crime que pudesse ter havido, o índio não tinha causa porque saísse escondido. Então mandou gente atrás pelo mundo a procurar, não achou uma pessoa que dissesse eu vi passar. Em todo o sertão que havia, ele mandou indagar. Então o povo dizia que o índio era feiticeiro e uma fada lhe pediu que não fosse mais vaqueiro, essa fada transformou-o em um veado galheiro. Os faladores diziam que ele foi assassinado e talvez o coronel tivesse mesmo mandado matar ele e a mulher para ficar com o gado. Bem encostado ao índio, uma velha fiadeira morava numa casinha e fiava a noite inteira, disse que quase se assombra ali numa sexta-feira. Disse à meia-noite em ponto, eu ainda estava fiando, em casa de Benvenuto, eu vi a gente falando, espiei por um buraco, vi chegar um boi urrando. A velha disse, Deus mande a cascavel me morder, sei de lá de minha casa, não ouvi o boi dizer, boa noite, Benvenuto, eu só venho aqui te ver. O boi disse outras palavras que eu de lá não pude ouvir. O caboclo e a mulher disse ficaram a sorrir, o boi e o índio e a mulher, tudo junto, eu vi sair. Aí eu fui guardar o fuso e a cesta de algodão, credo em cruz, dizia eu, aquilo é arte do cão, são coisas do fim do mundo, bem diz Frei Sebastião. O coronel a princípio ainda não acreditou, porém depois refletiu, uma ação que o índio obrou, quando arrastejava o boi, o índio não foi e voltou. Então desse dia em diante ali ninguém mais o viu, não houve mais quem soubesse aonde ele se sumiu, foi igualmente a fumaça que pelos ares subiu. Como o índio e a mulher, tudo desapareceu, tanto que diziam muitos que diabos os escondeu. Durante 16 anos, novas deles ninguém deu. Sérgio Vaqueiro de Minas, todos os meses escrevia, perguntando ao coronel se o boi ainda existia, dizendo, quando quiser, escreva, marcando o dia. Fazia 16 anos que o boi estava sumido, até por muitas pessoas ele já havia esquecido, quase todos já pensavam que ele tivesse morrido. O coronel Cisenando tinha como devoção festejar todos os anos a imagem de São João, todo ano era de festa, não havia uma exceção. Numa noite de São João, na fazenda Santa Rosa, só a noite de Natal estaria tão formosa, porque em todo o sertão aquela era a mais garbosa. 3 classes dali dançavam em redobrada alegria, no salão da casa grande, os nortes da freguesia, enlatadas de capim, a classe pobre que havia. O leitor deve saber do estilo do sertão, o que não fizer fogueira na noite de São João, ficava odiado do povo, tem fama de mau cristão. O coronel Cisenando derrubou uma aroeira e 28 pessoas carregaram esta madeira para o pátio da fazenda e fizeram uma fogueira. A noite de 23 do mês do Santo Batista, como outra no sertão, nunca tinha sido vista, só faltava ali a música, discursos e fogos de vista.
Então o povo dali, uns dançando, outros bebendo, um prazer demasiado, em tudo estava se vendo, mais de 50 pessoas assando milho e comendo. Meia-noite mais ou menos, pôde o povo calcular, o galo pai do terreiro já pertinho de cantar, quando viram um touro preto no pátio se apresentar. Um boi misterioso. Meteu os cascos na terra, cobriu tudo de poeira, soltou um murro tão grande que arrebou na ribeira, deixou em cima da casa toda a brasa da fogueira. Dos cachorros da fazenda, nenhum sequer acudiu, o gado rava de medo, parte do povo fugiu, o coronel Cizenando foi o único que saiu. Ainda viu o vulto dele que pelo pátio ia andando, chamou os cachorros todos, esses fugiram uivando, o povo todo em silêncio e parte se retirando. Então acabou-se a festa, o povo se redobrou, os moradores de perto, lá um outro ficou, aquele clarão garboso em um escuro se tornou. No outro dia, às 10 horas, o coronel Cizenando estava com a esposa no alpendre conversando, quando o índio Benvenuto chegou e foi se apiando. O coronel exclamou: "Índio velho desgraçado, você saiu escondido, me dando tanto cuidado, por sua causa até hoje eu vivo contrariado." Então perguntou o índio: "Pegaram o misterioso? Que atrás até morreu um cavalo perigoso?" Respondeu o coronel: "Sumiu-se aquele tinhoso." Então disse o coronel: "Você hoje há de dizer aquele boi o que é, só você pode saber. Se fizer este favor, tenho que lhe agradecer." "De nada sei, coronel," o índio lhe respondeu. "Sabe," disse o coronel, e contou o que se deu. Disse: "Quando o boi sumiu, se você desapareceu." "Eu andava viajando," disse o índio Benvenuto. Respondeu-lhe o coronel: "Mas você é muito bruto. Qual o motivo que houve que você saiu oculto?" "No motivo há um segredo que não posso revelar, e o boi misterioso voltou ao mesmo lugar. Anda aí publicamente, quem quiser pode o pegar. Eu atrás dele não vou, não lhe trago no engano, pois não quero desgostar meu cavalo soberano. Por eu ir lá uma vez, tive castigo de 1 ano." Zé Preto do Boqueirão naquela hora chegou, perguntou ao coronel o que foi que se passou. Respondeu o coronel: "Foi o cão que se soltou." Disse o preto: "Eu também venho aqui tão receoso, o coronel me conhece, não sou homem mentiroso, ainda agora quando vinha vi o boi misterioso. Na malhada do balão, passando viu deitado, foi o boi que veio daqui, eu fiquei desconfiado, porque vi um chifre nele e parece estar queimado." Sérgio Vaqueiro de Minas nesse momento chegou, disse: "Senhor coronel, às suas ordens estou, pois recebi o recado que o coronel me mandou." Disse o Sérgio: "Eu recebi do coronel um recado que para o dia 27 se estava contratado, pois o boi misterioso já tinha sido encontrado." Então disse o coronel que o recado não mandou, ali contou a miúdo a cena que se passou e disse: "Zé Preto agora me disse o que encontrou." Nisso chegou um vaqueiro, um caboclo curiboca, o nariz grosso e roliço, da forma de uma taboca, em cada lado do rosto tinha uma grande pipoca. "Bom dia, senhor coronel," disse o tal recém-chegado. "Tenho mesmo, cavalheiro," respondeu desconfiado, dizendo dentro de si: "De onde vem esse danado?" O coronel perguntou-lhe: "De que parte é, cavalheiro?" "Do sertão do Mato Grosso," respondeu o tal vaqueiro. "A que negócio é que vem?" perguntou-lhe o fazendeiro. "Venho a vossa senhoria a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe nesse sertão. O coronel quer que pegue e me dê autorização." "Meu patrão é bom vaqueiro," disse-lhe o desconhecido, "soube que desta fazenda um boi tinha se sumido, mandou-me ver se esse boi já havia aparecido. E se o coronel quisesse que eu fosse ao campo pegá-lo, eu garanto ao coronel, vendo ele derrubá-lo, o patrão por segurança mandou-me neste cavalo. Este cavalo não sai daqui desmoralizado, neste só monta o patrão, onde ou eu quando sou mandado, é um podro, está mudando, porém é condecorado." O cavalo era mais preto do que uma noite escura, até os outros cavalos temiam aquela figura, o corpo muito franzino, com 8 palmos de altura. Tinha os olhos cor de brasa, os cascos como formão, marcado com 7 rodas das juntas do pé à mão, e tinha do lado esquerdo 7 sinos Salomão. "Pois bem," disse o coronel, "amanhã temos que ir. Manda avisar os vaqueiros que eu tudo há de vir. Às 6 horas da manhã nós havemos de seguir."
59 vaqueiros às 8 horas chegaram, todos tiraram as selas e seus cavalos pearam, cearam, armaram as redes, no alpendre se deitaram. Mas o caboclo não quis pear o cavalo dele, não quis cear e passou a noite encostado a ele, dizendo que não o peava, não confiava-se nele. De manhã todos seguiram, o caboclo foi na frente, e o coronel notou logo nele um tipo diferente e disse: se houver diabo é aquele certamente. Foram aonde Zé Preto antes havia o deixado, naquele mesmo lugar, ainda estava ele deitado, levantou-se espreguiçando e não ficou assustado. Depois de se levantar, cavou o chão e urrou. O urro foi tão esquisito que tudo ali se assustou. O cavalo do caboclo cheirou o chão e rinchou. Tratou o boi de correr e subiu logo o oiteiro, por lugar que era impossível subir nele um cavaleiro. De 59 homens, só foi lá o tal vaqueiro. Então o caboclo disse: pode correr, camarada, vamos ver quem tem mais força, se é meu patrão ou a fada. Eu não chego a meu patrão contando história furada. Você bem vê o cavalo, eu não venho montando nele. Se conhece o meu patrão, sabe que o cavalo é dele. O boi aí se virou e olhou bem para ele. Aí desceu do oiteiro em desmarcada carreira, deixando por onde ia uma nuvem de poeira. Curiboca gritou-lhe, não corra que é asneira. Então seguiram no campo, onde tudo se avistava, o cavalo do caboclo, fogo da venta deitava, dava sopro na campina, que tudo ali se assombrava. O coronel disse a todos: devemos seguir atrás, está decidido que ali anda a mão do Satanás. Convém agora que nós vemos que resultado isso traz. Bem no centro da campina havia uma velha estrada, feita por gado dali, porém estava apagada. Depois, com outra vereda, faziam uma encruzilhada. Iam o vaqueiro e o boi pela dita cruz passar, ali esguiçava a cruz, ou tinha então de voltar. Devido aos outros vaqueiros, não havia outro lugar. Mas o boi chegando perto não quis esguiçar a cruz, tudo desapareceu, ficou um foco de luz, e depois dela saíram uma águia e 2 urubus. Todos lá observaram o fato como se deu, olhando que o chão se abriu e o campo estremeceu. Pela abertura da terra viram quando o boi desceu. Voltaram todos os homens, o coronel constrangido, o boi e o tal vaqueiro terem desaparecido. A terra abriu-se e fechou-se, pois tudo surpreendido. Julgam que a águia e o boi, que quando na terra entrou, ali havia uma fada, em uma águia o virou, o vaqueiro e o cavalo em 2 corvos os transformou. Rapaz, que história. O coronel cizenando ficou tão contrariado que vendeu suas fazendas e nunca mais criou gado. Houve vaqueiro daqueles que um mês ficou assombrado. Lá onde hoje se vê, em noites de trovoadas, a vaca misteriosa naquelas 2 estradas, 2 mulheres falando, rangindo os dentes chorando, onde as cenas foram dadas. Fim. Rapaz, que enredo da porra, viu? Leandro Gomes de Barros. Tá aqui o porquê que é meu poeta favorito. Que história, viu? Fato como se deu. Olha que interessante, mas o boi chegando perto. Que bacana, rapaz. Fico boquiaberto, viu? Como é que um poeta consegue escrever uma história dessa? História do boi misterioso tá aí para o amante do cordel. Vídeos mais longos assim, infelizmente os amigos não vêm até o final, mas fica aí de registro, né? Tá aí de boa, ouvindo a poesia. Se você ficou até o final, deixa aí seu comentário, sua recomendação. Muito obrigado por me assistir, fica com Deus, até a próxima. Valeu!